Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um tema polêmico e eu posso afirmar para vocês: o Frei Gilson mentiu ou cometeu um grande erro e eu posso provar para vocês isso. Fique até o final desse vídeo que com certeza você vai sair daqui com a clareza e a revelação do Espírito Santo. Pois bem, amados, eu sei que há uma tese que surgiu e que a gente literalmente não sabe de onde veio, mas tem uma base bíblica que o Frei Gilson comentou, inclusive, num vídeo dele. E ele disse que a Igreja Católica foi formada por Pedro e que Pedro é a pedra principal da igreja e que Jesus escolhe Pedro para que essa igreja seja formada por ele. Então vamos ler a tese e o que eles usam para que isso seja cravado e evidenciado dentro da Igreja Católica. Assista até o final esse vídeo, não perca, vamos ler. A passagem bíblica se encontra em Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, mas eu só vou ler a principal, que diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, nós precisamos entender alguns pontos nessa mensagem e por que a Igreja Católica usa isso como um ponto de referência. A minha primeira pergunta ao Frei Gilson seria: Pedro realmente foi Papa? A minha segunda pergunta seria: quem foi o sucessor de Pedro? E esse Pedro passou esse legado para esse sucessor? E onde está isso? Então eles colocaram que Pedro é a pedra principal por um erro e um equívoco bíblico, e não é isso, eu vou explicar para vocês aqui. E Pedro também em nenhum momento se diz padre ou católico, e em nenhum momento nas escrituras ou fora dela isso é reconhecido mundialmente. Foi a Igreja Católica que incrementou e colocou isso e coloca isso na cabeça das pessoas. Até hoje. E nós vamos entender isso. Primeiro, a grande questão aqui é quem revela a Pedro. Não é Pedro. Quando Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta, presta atenção nisso, sobre esta pedra, sobre esta revelação, que quem te revelou não foi tu, Pedro. Foi a revelação que veio de Deus, ou seja, o Espírito Santo que está em ti, que te revela quem Jesus é. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo a Pedro: ó Pedro, há algo que te revelou, que veio dos céus, mas que não é tu. Humano nenhum consegue ter essa revelação, a não ser que for pelo Espírito Santo de Deus. Sim. E nós vamos ler isso e eu vou provar isso para você. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. Ele não está dizendo que foi nesta pedra. Tu és Pedro, mas eu não estou dizendo que eu vou edificar em ti. Eu vou edificar sobre o que está, sobre a revelação que está em ti. E a revelação é sobre o que Deus revelou através do seu Espírito Santo. E eu vou provar isso para vocês, tá bom? Jesus até ali, então, nós precisamos entender que ele não havia se revelado e dito aos discípulos quem ele era de verdade. Aí então ele surge esse questionamento, porque eu conjecturo comigo que Jesus, ali através daquela revelação, o Espírito Santo ia mostrar quem seria o líder da igreja. Então, através daquela revelação, seria assim, eu concordo com o Frei Gilson quando ele diz que Pedro foi designado para ser o líder da igreja. Essa parte eu concordo. Mas o resto, que Pedro foi o primeiro Papa e que Pedro foi a pedra fundamental, nenhuma igreja iria sobreviver se Pedro fosse a pedra fundamental. Porque a igreja não é fundamento de homens, é fundamento espiritual, é de Jesus Cristo.
A igreja é edificada pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, por essa revelação, e não por homens. Sim. Então Pedro jamais poderia ser a pedra, porque qualquer coisa que nós vamos firmar em humanismo no nosso homem, a espiritualidade desaparece. Então nós vamos ler. Primeiro, Jesus não havia dito quem ele era, então ele pergunta a ele, tá? Pedro é designado por Jesus como líder, através da revelação de quem Jesus era. Então isso eu concordo, Pedro é designado como líder através da revelação que Jesus era o Cristo, tá? A pedra não é Pedro, fique bem claro, a pedra não é Pedro. A pedra é a revelação que veio de Deus, que estava sobre Pedro. Atos 2 fala sobre isso. E acontecerá que nos últimos dias, nós seremos cheios do Espírito Santo. Essa revelação é a mesma revelação que teve Pedro. A revelação que mostra para mim e para você quem é o Cristo é o que está dentro de nós. Porque nós, como humanos, negamos a Cristo, não queremos a Cristo, nos afastamos de Cristo e não amamos a Cristo. Sim. Nós, como humanos, não reconhecemos quem Cristo é. Mas a não ser pela revelação que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, ali não está falando de igreja templo. Ali está falando de igreja, templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim, que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que em vós habita o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que dentro de nós habita o Espírito Santo que nos revela quem é o Cristo. E que nós agora somos esse templo do Espírito Santo, assim como Pedro era. E depois eu vou mostrar para vocês que o próprio Pedro traz essa revelação dentro das Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo e não é Pedro, tá bom? Então a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus sim designou Pedro como um líder. Segunda coisa, a pedra não era Pedro. Terceira coisa, a igreja não era templo, era nós como igreja e unidade de Cristo. Quarta coisa, gente, as portas do inferno fala de mundo espiritual. Sim. Não fala de coisas carnais, fala de mundo espiritual. Ou seja, o inferno todos os dias vai lutar contra mim e contra a sua vida. Porque ele não quer que nós sejamos salvos. Todos os dias ele vai combater a nossa vida e tentar tirar o Espírito Santo de dentro de nós. Porque ele sabe que o momento que ele tirar o Espírito Santo de dentro de nós, nós vamos cometer pecados, nós vamos desviar-nos de Deus todos os dias. A guerra nossa, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 2, a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os ossos, potestades e principados da maldade. Então todos os dias há uma guerra espiritual. E ele não está falando de templo, ele está falando de nós como igreja. 1 Coríntios 3,16 vai falar isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos a igreja de Deus. Todas as igrejas unidas somos a igreja de Deus. A igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que quer santidade, a igreja que é diferente do mundo, que se afasta do mundo, é nós. Ele não está falando aqui de igreja templo, ele está falando de nós como seres humanos. Vós sois a igreja de Cristo. Quando nós lemos em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos e aos profetas. Ou seja, Deus se revela e revela para nós servos, assim como revelou para Pedro. Ele não está dizendo que ele vai revelar para alguns ou não, todos os servos, todos os que creem em Deus. Não é só Pedro, mas todos. Eu vou abranger isso aqui um pouquinho mais para vocês, tá? Em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo 2,10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ou seja, quem revela para Pedro ali, não é Pedro mesmo, é o Espírito. Então essa revelação vem de dentro de Pedro. Por isso que Jesus fala assim, sobre esta revelação que eu edificarei a minha igreja. Quem edifica hoje a igreja, quem santifica a igreja, quem ajuda a igreja, quem intercede hoje a igreja, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, é o Espírito Santo que nos santifica, e é o Espírito Santo que nos arrebatará e nos levará para perto de Jesus Cristo.
Então o Espírito Santo tem uma função incrível que a gente negligencia hoje. Não é Pedro, fora o Espírito Santo que revelou a todos. Em 1 João capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o Espírito, não é o homem, todo Espírito. Eu estou fazendo isso tudo para você entender que quem confessa ali é o Espírito através de Pedro e não Pedro em si. Sim. Porque eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ninguém ousou a dizer quem era Jesus. E Pedro, porque o Espírito entra nele, como está escrito aqui, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio à carne, não está falando que a carne confessa, o Espírito através da carne confessa Jesus. O Espírito através da carne. Agora eu vou provar para vocês que não foi só para Pedro que ele fez isso, e não é só para padre, para papa, enfim, que não foi só para Pedro. Eu vou provar para vocês usando a própria palavra de Pedro. 1 Pedro, abre em casa se você está comigo e está achando que está errado, abra comigo. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4 em diante. E diz assim, ó: e chegando-vos para ele, pedra viva reprovada, ou seja, chegando-vos para Jesus, pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Vós também, porque eu quero dizer para vocês que você não depende de Pedro, de Papa, nem de Frei Gilson, nem de ninguém. O véu se rasgou, isso está dizendo: vocês são um sacerdócio real. Você pode acessar ao Deus, ao trono de Deus, você pode orar, você pode buscar a Ele, você pode ter a revelação de Deus. Vós também como pedras vivas. Se Pedro está dizendo, não, eu não sou só eu a pedra, ele está dizendo, vocês também. Não é qualquer um, é o próprio Pedro, está aqui, ó. O próprio Pedro, capítulo 2, versículo, leia na sua casa, se você tem a Bíblia aí, acumulando poeira, leia na sua casa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também sois sacerdócios, sois pedras edificadas na rocha, que é Cristo. Nós precisamos ler e estudar a Bíblia, não ir por contos de fada ou qualquer coisa que as pessoas falam. Vocês são pedras vivas. E não para por aí, porque nós vamos ler algo importante. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim, ó: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão, em meu nome os enfermos serão curados. Jesus não está dizendo que vocês só serão pedras, não. Ele está dizendo que vocês não só serão imitadores de Pedro. Ele está dizendo que vocês serão meus imitadores, porque o Espírito que está em vós não só fará vocês serem pedras, mas fará vocês fazerem obras como Jesus fez. João 14:12, tá? João 14:12, vamos ler aqui para nós entendermos um pouquinho mais. Aqui, ó. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto perdides em meu nome eu farei. Ou seja, ele está dizendo, eu não dei o Espírito, a revelação só para Pedro, eu dei para vocês, e eu não dei só simplesmente essa revelação para vocês, e vocês também vão fazer obras lindas e bonitas como eu fiz. É isso que... Vamos mais além, João 16 e versículo 13 diz assim, ó: mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade que convence o homem do pecado, o Espírito da verdade que nos ensina, o Espírito da verdade que nos leva a Cristo, o Espírito da verdade que agora habita em nós, porque nós somos templo de Deus e esse Espírito está em nós. E vamos ler também Marcos
capítulo 16, versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nenhum momento Pedro disse que ele era somente. Eu concordo que Pedro foi designado como um líder, mas quando nós colocamos Pedro como líder e esquecemos que teve apóstolo Paulo, que teve outros discípulos, sim, que também foram chamados por Deus, foram ungidos por Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus e que também foram líderes, nós esquecemos que não havia duas igrejas, havia uma igreja unida em Cristo Jesus. Sim. Então, quando nós pensamos que a igreja católica é a única igreja, nós estamos errados e dizendo, não, Deus limitou o seu Espírito, Deus limitou a sua revelação, Deus limitou Jesus Cristo apenas essa igreja. E nós estamos colocando Jesus dentro do templo. Jesus, antes de morrer, disse assim, que o templo seria derrubado e seria edificado uma casa espiritual que somos nós. Eu quero que você entenda, não é sobre Pedro, é sobre Jesus. Não é sobre o que Pedro falou, é sobre a revelação que é o Espírito Santo. Então, explicando para vocês entenderem Mateus 16, para vocês entenderem com clareza, Mateus 16 estava dizendo que a revelação, o Espírito Santo que estava em Cristo, era o Espírito que iria fazer com que nós como igreja, não templo, nós como igreja, sejamos salvos e santificados por Ele. Se você ainda acredita que um padre ou alguém pode te levar a Deus, em certas partes você não está de todo errado. Porque sim, alguém pode orar por você, sim, alguém pode interceder a Deus por você, sim, algum homem de Deus, pastores, enfim, podem interceder por vocês, podem orar por vocês, e sim, tem uma autoridade especial. Eu acredito, sim, nisso, que existem pessoas que têm uma autoridade, que têm um chamado especial, que têm uma obra especial na sua vida. Eu acredito nisso, e quem, sim, sabe você que vai assistir nós, tem esse chamado especial. Então você vai se limitar e não vai orar por alguém, você vai lá chamar o padre ou o pastor porque você vai se colocar um nível abaixo. Não, o Espírito Santo está te dizendo hoje, você está no mesmo nível, é o mesmo Espírito. Não se trata de nós, se trata dele e do que ele faz e do que ele quer fazer e do que ele revela. A Bíblia está nos garantindo que nós somos, 1 Pedro capítulo 5 está garantindo, o próprio Pedro falando que nós todos somos pedras vivas e nós todos somos templo do Espírito Santo e nós todos somos sacerdócio real e nós todos podemos orar, podemos interceder, podemos rasgar o céu e olhar para Deus, falar com Jesus, falar com o Espírito Santo e sermos salvos pela sua graça. Então fique com isso, pense nisso hoje, reflita, leia todos os versículos que eu li aqui na sua casa, e se você tiver mais, que me comprove que você precisa de um padre, ou de um papa, ou de um pastor, ou de alguém para você ser salvo, ou para você ser edificado, me prove isso na Bíblia. Eu desafio você a me provar o contrário do que eu falei aqui para você hoje. Leia 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, você vai ter a clareza do Evangelho de Deus verdadeiro, genuíno e puro. Então me desculpa, Frei Gilson, mas dessa vez você errou feio, assim como toda a igreja católica, de que mantém esse dogma, esse ensino errado, sabendo, porque eu creio que eles sabem, por anos e anos e anos, assim como fizeram na época de Inquisição e de outras fases que nós não vamos nem comentar agora aqui, que até mataram pessoas por, sim, conta que não gostavam que as pessoas tinham a clareza e o ensino. Então eles chamam a gente de protestantes, mas na realidade, a bem da verdade, a gente não é protestante, a gente só estuda o que Jesus Cristo falou e que os apóstolos e discípulos deixaram. E se eles seguem tanto Pedro, eles deveriam ler mais 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, quem sabe eles aprendam alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida, siga-nos, abençoe a nossa vida curtindo esse vídeo, dando like, compartilhando, envia para as pessoas que ainda não tem a clareza e o conhecimento do Evangelho. E nos questione aqui embaixo se você, sim, quer fazer um negócio. Deixe nos comentários. E se também quiser fazer uma live em outro lugar, debater sobre esse assunto, eu estou pronto para você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida aí. Em nome de Jesus. Amém.